Você com certeza conhece a história da Chapeuzinho Vermelho e dos Três Porquinhos. Sem dúvida você conhece essa história de cor. Uma garota que vai entregar uma cesta de doces para sua avó. No caminho acaba encontrando o lobo mau que acaba engolindo a sua avó. A Chapeuzinho então consegue fugir e encontrar um caçador que acaba salvando tanto ela como sua avó. E a dos Três Porquinhos, de três irmãos que saem da casa de sua mãe, constrói cada um uma casa, uma de palha, madeira e a outra de tijolos. O lobo mau então aparece e destrói as duas primeiras casas, fazendo com que os porquinhos corram até a casa do seu irmão que construiu ela de tijolos. E com isso, eles conseguem se livrar do lobo mau. Agora, e se eu te dissesse que essas duas histórias podem estar conectadas? É isso que o canal Foximation fez, desenvolvendo um analog horror dessas histórias. E é delas que eu vou contar a história nesse vídeo. O meu nome é Creep e seja bem-vindo ao Creep Dark. A história começa com a mãe da Chapeuzinho a chamando, dizendo que sua avó está muito doente e que ela deve levar uma cesta de doces para ela. Chapeuzinho até questiona sobre o horário, mas sua mãe diz que é muito importante para sua avó receber aquela cesta de doces. Então, Chapeuzinho acaba indo até lá. Mas a mãe da Chapeuzinho enfatiza para ela não falar com estranhos. Chapeuzinho então pega suas coisas e começa a caminhar. Está bastante escuro à noite e no caminho ela começa a encontrar animais mortos pelo caminho. E é quando um coelho que está morto diz de maneira assustadora para ela: He did it. You need to run. Get out of here as fast as you can. Go now. E é nesse momento que o lobo encontra a garota. Hello, little girl. What are you doing at this forest at this time? Pressionada pelo lobo, ela acaba dizendo onde estava indo. E é quando o lobo vai até a casa da vovó e acaba matando. Depois de um tempo, o lobo acaba indo até a Chapeuzinho novamente na floresta e começa a fazer um terror psicológico na menina. Ela finalmente chega na casa da vovó, mas quando chega lá, está tudo apagado e a avó dela não responde ao chamado. E quando ela entra no quarto, está muito escuro e ela não consegue ver nada, apenas a silhueta de sua avó na cama. Chegando um pouco mais perto, ela se depara com o cadáver de sua avó. Chapeuzinho fica completamente desesperada, mas acaba sendo pega pelo lobo, e suas últimas palavras foram direcionadas à sua mãe, dizendo para que ela conseguisse escapar do lobo. Mas não adianta. Tempos depois o lobo vai até a casa da Chapeuzinho e acaba matando a sua mãe.
E é nesse momento que o caçador acaba aparecendo. Ele estava fora e não sabia o que havia acontecido. O caçador vai para a floresta em busca do lobo. Olhando em volta, o caçador encontra várias vítimas do lobo. E é quando um dos animais diz: He's not just a wolf. You need to kill him. He has our souls. Save me, please. O caçador começa a caminhar e é quando ele encontra a casa de uma das vítimas, a mãe da Chapeuzinho. Entrando na casa, ele encontra o corpo da mãe da Chapeuzinho. Olhando pela casa, o caçador encontra um bilhete no chão. É nesse momento que o lobo aparece na janela e o caçador consegue acertar um tiro em seu olho. Rapidamente o lobo aparece atrás do caçador e o ataca. O caçador atira, mas parece que nenhuma das balas faz efeito no lobo. Então, sem alternativa, ele corre da casa. O caçador corre pela floresta com o lobo o seguindo. O caçador corre até finalmente encontrar a casa da vovó e acaba entrando lá e se escondendo. Completamente aterrorizado, ele olha para todos os lados e é quando encontra o corpo morto de Chapeuzinho. O caçador então entra e encontra o cadáver da vovó na cama. You have nowhere to escape. Your fate is sealed. You will end up like them. O lobo então surge atrás dela, o atacando e matando o caçador de vez. E é dessa forma que acaba a história da Chapeuzinho Vermelho. Mas você lembra que eu disse que tem uma conexão com a história dos 3 porquinhos? Bem, vamos começar a contar a história deles agora. A história começa com a narração de uma mulher nos contando a história dos 3 porquinhos. Once upon a time, 3 little pigs left their mother's house to build their own homes. The first pig built his house out of straw, because it was quick and easy. The second pig built his house out of sticks, which took a little more effort. The third pig worked hard to build a sturdy house out of bricks. One day, a big bad wolf came to the straw house and... A cena então muda e vemos o primeiro porquinho falando. Hello, I am the first pig. I need to protect myself from the wolf. According to the story you heard, what material will I use to build my house? Straw, sticks, or bricks? Tendo finalizado a sua casa e já estando tarde da noite, o porquinho entra na casa. Wow, thank you so much for your help.
Now the wolf won't get me. It's dark and cold out here. I better hide at home. Porém o lobo, ele começa a se aproximar e ele começa a bater na porta. Let me in, little pig. I want to destroy your house. We can be friends. O lobo então derruba a porta e acaba matando o primeiro porquinho. Nós vemos agora o segundo porquinho e ele nos pergunta qual será o material que ele irá usar para construir a sua casa, segundo a história que acabamos de ouvir. Clicando na primeira opção, na palha, nós clicamos algumas vezes que começa a dar erro, até que na terceira... Clicando na segunda opção, finalmente temos a resposta certa. Ele finalmente termina a sua casa, porém novamente já está tarde. Então mais uma vez, ele entra na casa. It's late. It's dangerous out here. I'd better go in. Naquela noite, o lobo se aproxima, só que dessa vez ele usa uma nova estratégia para atrair o porquinho para o lado de fora. Nós finalmente vamos para o terceiro porquinho, e ao clicar nele... Save us, brother. We are all dead. You are your last hope. Burn yourself. Your house next to the wolf. Sacrifice yourself for us and for all the victims he made. Dessa vez as duas opções já estão ocupadas, então vamos direto para a de tijolos, e é quando ele começa a preparar a sua vingança. Nós vemos então finalmente o cair da noite e o porquinho entrando em sua casa, e novamente o lobo se aproxima. O porquinho então joga gasolina na casa toda e taca fogo, matando ele e o lobo junto. O lobo, nos seus últimos momentos finais, vê todas as vítimas. Vemos um ser então aparecendo e dizendo algumas coisas.
Bom, parece que histórias de terror de fato, se você alterar um pouquinho a narrativa e o modo que é contada, ela fica bastante assustadora, não é? Principalmente a história dos três porquinhos, que eles contam a história infantil, só que enquanto a narradora conta de uma maneira um pouco mais tranquila, nós vemos que a realidade é um pouco diferente do que nos é contado. Isso torna tudo mais mórbido. Na história nós sempre soubemos que os três porquinhos morriam, em algumas eles fugiam, mas em boa parte eles morriam. E o terceiro porquinho sobrevivia e conseguia derrotar o lobo. A história termina com praticamente todas as almas conseguindo o seu descanso eterno. Porém, o caçador não. Talvez ele decidiu optar não pelo descanso eterno, mas por ter toda a sua vingança. Nós também descobrimos que o lobo era meio que amaldiçoado, a reencarnação de uma outra pessoa. Uma pessoa que foi amaldiçoada por uma bruxa, aparentemente, para meio que puni-lo por conta de seus atos de vingança no passado. E o mais perturbador é que, mesmo sabendo que tudo o que ele fez foi uma espécie de punição, ele parece que não fazia aquilo porque foi amaldiçoado a fazer, e sim porque ele gostava. E isso é muito perturbador. Mas por enquanto é só, e bons sonhos.